Estamos no mês de setembro, época em que se acende um alerta sobre o suicídio. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 mortes poderiam ser evitadas com apoio psicológico. E para falar um pouco mais sobre isso, estamos recebendo aqui no estúdio o porta-voz do CVV, Renato Caetano. Tudo bem, Renato? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A gente acha isso formidável. Eu que agradeço a sua presença, é um assunto muito importante. A gente está aí no mês de setembro, que acende esse alerta, né? O Setembro Amarelo. Sim. Acende esse alerta aí da prevenção ao suicídio. E no Brasil, 32 pessoas cometem suicídio por dia. É um número muito alto, né, Renato? Por que vem aumentando esse número? 40 e poucos minutos. É impressionante esse número. É impressionante, e o que a realidade mostra, segundo os próprios órgãos oficiais, é que esses números são subnotificados. Significa que o número real é muito maior. Porque o suicídio envolve muitos assuntos envolvidos encarados como tabu. Sim. Né? E existem questões morais, religiosas e sociais envolvidas. Então, até certo ponto, é muito compreensível quando alguém que perdeu uma pessoa muito próxima para o suicídio, escondendo, né? De alguma maneira ela não quer que isso seja mostrado. Certo. E aí isso não mostra um número que seria importante. Se Sem hoje dúvida. o número Muito alto. se o número já assusta, porque mundialmente a estimativa é de 800 mil pessoas que se matem por suicídio, é um suicídio a cada 40 segundos. E quais os principais motivos que levam a pessoa ao suicídio? O que pesquisadores conseguiram perceber é que, segundo o comportamento que essas pessoas se apresentam, se elas tivessem tido acesso a algum tipo de ajuda profissional, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados. Ajuda profissional, no caso, psicólogos, né? Profissionais de saúde mental. Ou até mesmo apoio da família, talvez? É interessante, assim, porque o que acontece? É uma realidade que a gente vive no CVV. A gente percebe que muitas das pessoas que procuram o CVV, eles procuram porque eles não tiveram outra alternativa. Então, a gente pode perceber que, naturalmente, as pessoas tentaram se abrir, falar do seu sofrimento com alguém mais próximo. Sempre seria essa a perspectiva natural. Certo. Você procura o seu marido, a sua esposa, pai, mãe, não é? Procurar um amigo muito próximo. Por algum motivo, essa pessoa não conseguiu uma abertura. Às vezes de julgamento, ou ela percebe que ela não ia ser bem entendida, e aí ela começa a represar cada vez mais um assunto que está causando sempre muita dor. E isso eu gosto muito de dizer que eu não preciso teorizar. É algo que todos nós passamos em algum momento da vida da gente. Sim, sem não é? dúvida. Tem épocas que a gente não está bem. Se a gente tem aquela feliz oportunidade de ter alguém muito perto para se abrir, você enfrenta o problema porque você consegue dividir essa dor. Às vezes procura ajuda médica, inclusive, toma uma medicação, Isso. você consegue sair, né? E aí o profissional problema. vai poder te encaminhar e aí você supera e a sua vida continua muito bem, como a de qualquer outra pessoa que não teve esse momento. Certo. O que acontece é que muitas pessoas não conseguem ter acesso a isso. E você falou do trabalho do CVV, que é muito importante, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. E como é que é o trabalho na prática? É através de telefonemas anônimos que vocês recebem, é isso? Nós somos todos voluntários. O trabalho do CVV no Brasil inteiro é feito somente por voluntários. Nós temos algumas características. Nós somos leigos, ou seja, nós não somos profissionais da área de saúde mental. E o CVV tem uma característica muito importante também, ele não tem características religiosas. É claro que cada voluntário, por exemplo, pode ter sua profissão de fé. Porém, o que a gente percebe que quando acho que cada voluntário também coloca um pouquinho de si naquele momento, né? Em que está conversando com aquela pessoa, né? E esse colocar de si, ele traduz-se muito basicamente em entregar o seu ouvido para o outro, a sua atenção. E aí, quando a pessoa percebe que ela tem um tempo para falar, sem ser interrompida, para contar a sua história sem ser julgada, sem ser recriminada, que ninguém vai ficar falando assim, é muito comum, né? A gente começa a contar um problema, aí às vezes a pessoa gosta muito da gente, ela nem termina, a gente não consegue terminar o que a gente está contando, ela fala assim, não, eu já passei por isso, olha, você vai fazer isso, você faz aquilo. Isso é normal, não isso é nada. Normal. Aí, isso que você está falando, isso é normal, aí a pessoa fala assim, não, mas né? eu estou sofrendo tanto por uma coisa que é tão normal, então eu não devo Piora, valer muito. Inclusive, Piora né? muito. Então, quando ela tem a possibilidade de falar,
sabendo que do outro lado do telefone não vai ter alguém com essa preocupação de ficar apontando caminho e julgando, ela se sente à vontade. E aí, quando ela consegue contar a sua história sem a gente interferir, de certo modo, ela tem a oportunidade de ouvir a si mesma. Certo. Né? Porque, Desabafar, às vezes, né? E desabafar, porque a gente fala assim, ela fala assim, puxa vida, eu estava contando a história e eu me perdi. Aí, como a gente está prestando atenção, a gente começa a falar, olha, quando você ligou, você contou assim, você falou que a sua vida estava assim, que você brigou com uma pessoa, que você ficou desempregado, que você gostava de alguém e essa pessoa te largou. Aí, primeiro, um sintoma que é muito interessante, ela percebe-se valorizada porque ela sabe que alguém prestou atenção na história dela. E às vezes ela fica surpreendida. Por quê? Porque ela falava assim, eu falei isso? Você falou. Eu nem tinha percebido que eu estava assim. E aí ela, se ela quiser, pode se sentir estimulada a buscar ajuda profissional. Vocês indicam ajuda profissional? Como é que a gente funciona teria essa que parte? ter alguma capacitação para fazer isso. E nós somos muito tranquilos em dizer que a gente não faz. Mas vocês orientam, né? Não, a gente não orienta. O que a gente faz é deixar ela confortável. Às vezes a própria pessoa fala, eu acho que eu vou procurar alguém. Muitas pessoas procuram o CV, às vezes elas declaram, eu estou fazendo acompanhamento profissional, eu faço tratamento. Quantas vezes as pessoas não ligam, às vezes de madrugada, dizendo assim, eu tomei o remédio e eu preciso que ele faça efeito até eu começar a sentir sono para dormir. A gente pode conversar porque eu não estou conseguindo, as pessoas ficam ansiosas. E aí o voluntário fala assim, claro, vamos conversar. E aí às vezes ela pode falar assim, não, eu tomei porque eu estava ruim, eu não consigo enfrentar uma série de situações. E aí a gente vê que tempos bons, diante de tanta tragédia que a gente vive, que tempos bons são esses que a gente pode falar com mais naturalidade sobre esse assunto. E pode ajudar só através de uma conversa também, né? A gente Isso também vê hoje, já é muito importante. A gente vê hoje artistas e personalidades falando com uma certa naturalidade das suas dificuldades de enfrentar problemas de transtornos mentais. Né? Recentemente, o padre Fábio de Mello me deu a declaração que ele está passando por crise de pânico, que, aliás, é uma situação passível a qualquer pessoa, por que não ele? Exatamente. Né? Então, e ele que é um formador de opinião, quando ele fala isso, ele fala que ele está fazendo tratamento... Eu acho que tranquiliza todo o resto, né? Ele mostra para as pessoas que seguem ele, né? Exatamente. Ele fala assim, puxa vida, o padre está passando por isso? O padre é uma pessoa, ele é uma das pessoas, sou uma pessoa comum. Né? Exatamente. Eu falo assim, então eu posso me sentir mais encorajada a procurar ajuda. Sem dúvida. Importantíssimo isso. Renato, vamos falar um pouquinho da faixa etária, que é dados também que preocupa muito, que vem aumentando o número de jovens, né, que se suicidam. E a gente teve um caso até no último final de semana aqui em Santos, uma estudante tirou a própria vida dentro de uma universidade. Sim. Por que você acha que acontece isso entre os jovens com mais frequência hoje em dia? O que a gente percebe é que o número grande de suicídio em todas as faixas etárias, ele sempre existiu. O que acontece é que o suicídio sempre foi varrido por baixo do tapete social, que a gente pode dizer. E hoje o suicídio, com toda essa feliz exposição, ela não é uma exposição gratuita. Veja só, hoje a gente está tendo a oportunidade de falar com responsabilidade e serenidade sobre esse assunto. A gente não tem uma preocupação de glamorizar, muito pelo contrário, a gente está falando que é uma tragédia. Né? E aí, o que acontece? Os números vêm à tona. E os órgãos oficiais, e a gente está falando da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde no Brasil, eles revelaram essa preocupação porque os próprios dados oficiais mostram um crescimento preocupante nessa faixa que vai dos 15, 18 anos até os 25. Exatamente. São pessoas que estão começando a viver e elas começam a pensar em morrer. Isso é trágico. Sim, exatamente. Precisamos fazer algo sobre isso. São números assustadores, né? E na região de Campinas, o índice de suicídio é de 6,2 por 100 mil habitantes, segundo o estúdio do SEAD. E a gente vai conversar agora com o nosso repórter de lá, o repórter Felipe Pereira. Ele está em Campinas e tem uma perguntinha aqui pra gente no estúdio. Não é isso, Fê? É isso, Van. Aliás, né, toda vez que fala sobre saúde mental, enfim, coisas envolvendo a nossa mente, eu sempre participo aqui do VTV da gente. É um assunto que me diz respeito particularmente e também é uma das bandeiras que eu acabo defendendo, né? Renato, muito boa tarde para você. Eu tenho uma impressão, e eu não sei se você compartilha dessa mesma impressão, então eu queria até levantar esse debate aqui,
Você tem percebido que há uma banalização em alguma forma sobre o suicídio? Exemplifico. Aqui em Campinas, nós tivemos um acidente há pouco mais de uma semana, 2 semanas quase, da morte de 2 pesquisadoras da Unicamp que caíram dentro de um carro no aeroporto de Viracopos, caíram lá da área de embarque. E logo quando o acidente aconteceu, a primeira suspeita que todo mundo levantou era suicídio. Fala-se muito do suicídio hoje, mas de uma forma talvez incorreta. Você tem percebido que há uma banalização do uso do termo? E isso pode prejudicar, em alguma forma, a pessoa que tem, de fato, enfrenta essa situação, aí tem enfrenta esse detalhe todo. Aí depois eu tenho uma outra pergunta, mas queria só ouvir do Renato isso. Tem percebido uma banalização a respeito disso? O que a gente pode perceber é assim, existe um mau entendimento em relação ao suicídio. O suicídio não é uma doença, o suicídio é um fato. Sim. O que leva ao suicídio, o suicídio a gente fala que é um fenômeno multifatorial. Existe um monte de situações envolvidas. Existem questões ambientais, sociais, a família envolvida ou a ausência dela, questões que podem ser de caráter de saúde mental também envolvidas. E falar assim, como você falou assim, jogou o carro e se suicidou, ou quando você sabe de alguém que se matou, e fala assim, ficou desempregado, foi lá e se jogou na frente de um carro. O que a gente sabe é que nada nunca é assim. Tudo sempre é muito complexo. Existem pessoas que passam, às vezes, anos sofrendo até a hora que ela decide acabar com esse sofrimento. Então, a gente diz que quem se mata, quem se suicida, ele não quer se matar. Ele quer matar a dor. Algum sofrimento que ele está passando, ele quer acabar com aquilo. Ele quer deixar de sofrer. Significa o quê? Que se ele tivesse alguma alternativa para cessar a dor, ele não se mataria. O que acontece é que, diante de tantos problemas que a gente vive e a gente acaba tomando tantas decisões erradas, posteriormente você percebe, né, que foi um erro e aí você corrige. Certo. Suicídio não tem correção. Quem verdade. toma essa decisão é uma vez só. Você tem mais uma pergunta, Fê? Até com base em tudo isso que você falou, né, Renato? A política pública hoje tomada para a saúde mental não está um pouco aquém do que deveria ser feito? Eu trago também um outro exemplo daqui de Campinas, a gente até falou sobre isso aqui no VTV da gente, que a saúde mental aqui em Campinas está praticamente esquecida. Centros de atenção psicossocial abandonados, inclusive que está aberto para todo mundo roubar, até incendiaram dentro. A saúde mental não deveria ser tratada como uma questão de saúde pública no topo assim, da lista de prioridades? O que precisa ser feito para que isso entre na lista de prioridades do serviço público e como fazer isso de uma forma mais correta na sua avaliação, Renato? Até porque a gente comentou que está cada vez mais comum, né, esses tipos de transtornos, enfim, deveria realmente ter um atendimento aí mais humanizado, né? Em 2006, o CVV, juntamente com o Ministério da Saúde e várias instituições acadêmicas, fez parte do lançamento da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio. Nós fazemos parte de um restrito clube de 20 países que tem essa política, ou deveria ter. Por quê? Porque essa estratégia foi lançada com base em pesquisas, então esses órgãos, existem universidades envolvidas. O CVV é a única organização que não é nem governamental e nem acadêmica, nem por profissionais, que faz parte. Nós fazemos a nossa parte, não é? Porém, a gente percebeu que isso não evoluiu. A gente está, sim, estimulando e procurando fazer com que isso cada vez mais ocorra por parte dos órgãos oficiais. O que a gente percebeu, por exemplo, é que há 1 ano e meio, o Ministério da Saúde aprovou o uso de um telefone público, que é o número 188, num projeto piloto que funciona no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas no estado do Rio Grande do Sul inteiro, se alguém de qualquer cidade liga ou de fixo ou de celular para 188, elas não pagam nada, o que realmente é um ganho muito grande. Sem dúvida, né? facilita, Isso já se provou que é um sucesso. Então, e o CVV, paralelo a isso, construiu uma rede de PABX virtual e hoje a gente tem, além dos postos do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem suicídio no Brasil. É mesmo? Das 20 cidades que mais se matam gente, 10 estão no Rio Grande do Sul. Nossa. E aí nós construímos uma rede do que se chama PABX virtual, são telefones ligados e funcionando através de banda larga. E hoje nós temos 50 ramais, além dos 5. Em março, o ministro da Saúde assinou uma portaria
tornando o projeto nacional. Então, essa é uma grande Ótimo. parceria que o CVV tem com o Ministério da Saúde. E a partir do dia 30 agora de setembro, vai começar esse faseamento, ou seja, além do Rio Grande do Sul, já até dia 30 de setembro, 8 estados entrarão no circuito do 88 e todos os 50 ramais poderão atender, e nos estados onde eles serão implantados, as pessoas não pagarão, elas discarão um 88. A previsão para São Paulo é de até o dia 30 de março de 2018, o estado de São Paulo entra também no circuito. Tá aí as pessoas todas vão poder ligar para o 188 e não pagar. E para nós isso é um motivo de celebração. Sim, sem dúvida, né? Já é uma ajuda, né? Opa. Fê, obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde para você. E o trabalho do CVV, eu queria que você deixasse o número, então, como você já falou, e se qualquer pessoa pode entrar em contato, a ligação é anônima, queria que você explicasse um pouquinho mais. Sim, as pessoas não precisam se identificar. Desde quando não tínhamos identificador de chamada, hoje nós não temos. A gente não tem identificador de chamada, a gente não tem extensão, a conversa sempre é da pessoa que liga para a pessoa que está lá dentro do CVV. Então, em Santos, é o 3234-4111 durante as 24 horas no dia. Só repete o número, por favor, ele está na tela. 3234-4111. Ou em São Vicente, o 3467-4111. No caso de São Vicente, eles têm uma faixa mais reduzida, eles atendem do 7 ao meio-dia, todos os dias. Ou o número máscara, que é o 141. Se você discar 141... De qualquer localização. Em Santos e em São Vicente. Ele tem essa restrição que é local. Tá, e a gente falou um pouquinho aí sobre universitários, casos nos mais jovens. Você acha que nesses casos dos mais jovens, a internet tem um pouco de culpa, entre aspas? Por conta das pessoas estarem muito expostas e acabam postando só a parte boa, né? Então, quem já tem algum transtorno vê aquilo e fala, poxa, mas por que minha vida não é assim? Pois né? Você acha que isso ajuda um pouco negativamente? A rede social é aquela rede que todo mundo está feliz, né? Exatamente. Todo mundo sorri. Sempre. Todo mundo diz, Deus está no comando, que é uma verdade para a maioria das pessoas. Sim, sim. Mas, às vezes, aquela pessoa está sofrendo e, às vezes, ela bota esses avisos como avisos e a gente não enxerga. Né? E o jovem hoje habita esse mundo virtual. Exatamente. Né? Você acha que pode contribuir também com esse aumento sim, porque no número as de casos? pessoas cada vez mais acabam se isolando. Né? Então, hoje, invariavelmente, você tem em cada cômodo da casa uma TV ou um computador. Se você não tem uma TV ou um computador, cada um na casa tem um smartphone e cada um fica isolado. Não tem aquelas situações engraçadas que você está na sala e você manda um messenger para sua esposa que está no quarto. Está no quarto, exatamente. Fala assim, vem aqui, quando você podia ir lá chamar ela. Exatamente, tem uma parte mais humana, né? Por isso, o CVV também ampliou a sua rede de atendimento. A gente fala do telefone fixo, mas o telefone fixo é algo que pertence a uma geração bem mais antiga. Né? Hoje, se você entrar no site do CVV, que é o cvv.org.br, você vai encontrar outras formas de conversa. Por exemplo, você pode linkar o Skype, existe um grupo que faz atendimento por Skype. Interessante. Né? Existe um trabalho de atendimento por chat digitado, sem voz e sem imagem. Quando a gente criou esse grupo, é um grupo à parte de voluntários, faz o mesmo trabalho. A gente achou que não ia funcionar, mas como funciona, porque o acesso é muito grande. Existe também a possibilidade de conversar por e-mail. São cartas, é o antigo correio. Antigamente, quando o correio era mais ativo, nós recebíamos cartas. Hoje, por e-mail também funciona. Tá aí. Bom, fica a dica, então, de que tem que procurar ajuda, né? As pessoas têm que falar, têm que se abrir e a gente também tem que saber ouvir, né? Isso mesmo. Fica a dica aí, então, que eu conversei com o representante, porta-voz do CVV, Renato Caetano. Muito obrigada, viu, Renato, pela sua presença. Eu que agradeço e que esse setembro seja amarelo e que a gente possa cada vez mais fazer ações para falar com isso, refletir. Eu agradeço demais você e a VTV por estarmos aqui. A gente que agradece a sua presença, Renato. Obrigada, boa tarde, tá?